Bloco de assinatura. É importante também salientar que tudo que se disponibiliza no SEI, com exceção, com a ressalva para o que é sigiloso, que nós vamos tratar à parte, mas tudo que é público ou restrito, todos os usuários da unidade vão poder trabalhar com aquele documento, vão ter acesso àquelas informações. O SEI ele não é uma ferramenta, não é um sistema que foi criado para um usuário, ele é criado para os usuários da unidade. Dependendo da nomenclatura que o órgão tenha, pode ser uma seção, núcleo, divisão, departamento, área, equipe, o que for. Para o SEI, essas estruturações são chamadas de unidades. Então, pode ser uma superintendência, é uma unidade. Pode ser uma procuradoria, é uma unidade. Pode ser um departamento, é uma unidade. Bom, o que for em termos de estrutura organizacional de cada entidade, de cada órgão, para o SEI ele é uma unidade. E todos os usuários atrelados àquela unidade, eles vão ter acesso aos documentos que estão tramitando ou estão sendo criados naquela unidade. Então, o foco do SEI é unidade e não usuário. A ressalva para isso é o sigiloso, que vamos falar à parte. Mas o que ocorre normalmente ou podemos dizer assim, há uma grande ocorrência de documentos que são gerados por uma unidade, mas precisam ser assinados por outra unidade. Vamos exemplificar. Você tem um documento que é gerado na unidade de recursos humanos, onde o gestor da unidade de recursos humanos pode ter que assinar aquele documento, mas o seu superior hierárquico, por exemplo, o superintendente da área administrativa financeira, também deve assinar. Ou o documento que é criado no recursos humanos, mas ninguém assina, e quem tenha que assinar seja o superior hierárquico que está numa unidade em termos de estrutura organizacional acima daquela criadora do documento. Tudo se pode fazer no documento pelos usuários da unidade, mas quando é um documento para outra unidade, quer dizer, esse documento vai ser tramitado para outra unidade, determinadas ações só vão poder ser realizadas se for dado condições para isso. E aí entra o bloco de assinaturas. Você é da unidade X, gerou o documento, mas quem tem que assinar é alguém de uma outra unidade, da unidade Y. Então você vai encaminhar esse documento para a unidade Y, informando ao sistema que aqueles usuários daquela unidade, um deles, ou mais de um, aí vai depender do processo que está sendo especificado, vai ter que assinar o documento. E isso é feito pelo bloco de assinaturas. Então, a finalidade do bloco de assinaturas é permitir que usuários de outra unidade assinem documentos criados pela própria unidade. Blocos de reunião. Se o objetivo é permitir que alguns documentos criados dentro de um processo, de uma unidade, sejam visualizados por pessoas de outras unidades, onde o documento não vai tramitar, mas por algum motivo você quer dar permissão para visualização, isso é feito em blocos de reunião. Blocos internos. É muito interessante organizar os seus documentos, né? Organizar os seus artefatos, aquilo que você manipula. Uma pessoa organizada, naturalmente, dentro da sua estrutura de diretórios, de pastas, no Windows Explorer, ele sai criando pastas lá, com os nomes intuitivos, para que ele possa guardar os documentos que vão ser manipulados ou estão sendo manipulados por ele. Essa é a finalidade dos blocos internos.
é criar pastas para que o usuário, obviamente essas pastas vão ficar acessíveis para os usuários da unidade. Eu sempre vou ressaltar isso. O SEI é feito para unidade, não para o usuário. Então aquele usuário que cria uma pasta, que no caso é chamado blocos internos no SEI, ele vai poder colocar documentos ali, ou processos ali, melhor dizendo, e para organizar, mas toda essa organização vai servir também para os usuários daquela unidade. Então você pode criar blocos internos com os seus nomes, os nomes dos usuários, para identificar que os demais aqueles são os arquivos que X está manipulando, ou com nomes intuitivos para que os demais daquela unidade também possam utilizar aqueles blocos. Contatos é, como o nome já está dizendo, é uma agenda eletrônica dos contatos que podem ser interessantes ser controlados pelos usuários da unidade. Processos sobretestados. Esse é um recurso que deve ser usado com certa cautela, porque é uma forma de dar uma pausa no processo em relação ao sistema. O sistema internamente ele tem uma contagem, dependendo do que foi montado dentro do SEI, ele tem uma contagem de tempo. Então, por exemplo, se você fez uma programação de retorno de um determinado processo, quando você faz o encaminhamento, então vai haver a contagem de tempo. Se o processo está numa determinada unidade e ele ainda não foi arquivado, não foi concluído, esse contador está em atividade internamente no sistema. Se você faz o sobretestar daquele processo, então você vai congelar para o sistema essa contagem. Porém, nenhum dos envolvidos naquele processo vão poder manipular aquele processo, quer dizer, inserir novos documentos e assim por diante, enquanto ele estiver nesse estado. Então, é preciso uma certa cautela no uso dessa opção. Vamos ter uma videoaula específica para ele. Acompanhamento especial é um recurso muito interessante quando você quer ou quando você deseja fazer um acompanhamento de perto de um determinado processo. Imagine que você ou criou ou recebeu um processo, que você fez alguma ação nele, deu um despacho, um mandamento, adicionou novos documentos e encaminhou esse processo para a próxima unidade no fluxo que ele deve seguir. Mas você quer manter o olho nele, você quer observar como é que está o andamento desse processo por todas as unidades que ele tem que passar pelo fluxo, unidades de dentro do órgão ou de fora do órgão. Então, o recurso interessante para fazer isso é colocar acompanhamento especial. Claro que você, a qualquer momento, vai poder pesquisar, mas o acompanhamento é uma pesquisa já imediata, né? Ele já vai mostrar aquele processo que você está muito interessado nele, porque a pesquisa vai ter um trabalhinho a mais, você vai ter que informar alguns parâmetros para localizar, vai aparecer para você uma gama de processos e documentos que atendem aqueles critérios de pesquisa até você achar o que você quer. Aí ele vai uma pesquisa mais direta. Marcadores. Esse é um recurso interessante para uso dentro da unidade. O marcador ele não prossegue para as próximas unidades. O que eu quero dizer é o seguinte: você fez colocou um post-it, uma nota, uma observação naquele processo. Você quer alertar, por exemplo, ao chefe da unidade que ele precisa assinar aquele documento que você criou. Então você vai botar esse lembrete, essa nota, esse post-it, esse marcador, como você chama, alertando, chamando a atenção que deve ser feita uma ação ali naquele documento, ou em algo daquele processo. Mas quando você faz a tramitação desse processo para uma nova unidade, seja do mesmo órgão ou de outro órgão, aqueles marcadores são perdidos. O marcador ele só serve para a unidade corrente.
Pontos de controle, como o nome está dizendo, são checkpoints que você pode fazer para verificar se o processo está andando como deveria andar dentro da sua base de conhecimento, né? Então são bandeirinhas que você vai colocar, são que normalmente nós chamamos de checkpoints, né? Pontos de checagem dentro do processo. Estatística, você vai poder ter uma série de gráficos, vamos mostrar esses gráficos, de como anda a utilização do SEI dentro da sua unidade. Grupos, existe a possibilidade de criação de grupos. Como se cria grupos para e-mails, nos clientes de e-mails, por exemplo, como se faz no Expresso. Também se pode fazer no SEI, tanto para e-mail, como para contatos, como para envios, dentro das tramitações. Inspeção administrativa, o nome já está dizendo, é um recurso de auditoria. Relatórios, não existem tantos relatórios disponíveis, mas aqui já se consegue ter algumas visualizações para consulta.